Dia, boa tarde, boa noite, né? Trata-se de um vídeo de YouTube e não sei em que horário vocês estarão assistindo, mas novamente eu irei gravar com o celular na mão. Eu fiz o teste usando o fone de ouvido como lapela, pois o comércio local aqui está fechado, não ficou legal, então, como eu achei que a captação ficou melhor com o telefone na mão, nós iremos fazê-la da mesma forma. Como prometido, a aula de hoje eu irei fazer algumas aplicações, na verdade algumas, porque trata-se de duas, uma de produto escalar e uma de produto vetorial. Aplicações bem simples, porém de muito proveitosas. Inicio a aula com a aplicação de produto escalar e finalizo com uma aplicação de produto vetorial. Então é isso, pessoal. Boa aula! Então, pessoal, um exemplo muito simples que nós iremos utilizar produto escalar para resolver esse exemplo. Então, trata-se de deslocamento relativo e, falando, eu irei ilustrar o exemplo, não irei escrever o exemplo. Então, basicamente, eu tenho um móvel que está na posição P1, denotada pelo vetor R1, e ele se desloca até a posição P2, denotada pelo vetor R2. A pergunta que a ser respondida é qual o módulo ao quadrado do deslocamento relativo. Então é isso que nós gostaríamos de determinar. Então a informação é única e exclusivamente que esse deslocamento ocorre no plano XY e que é um deslocamento bidimensional, obviamente, e que o ângulo entre os vetores R2 e R1 é θ. Então, a minha proposta para a solução desse exercício é justamente obter o módulo ao quadrado do deslocamento relativo utilizando o produto escalar. Então, como nós já havíamos estudado na subtração vetorial, uma maneira simples de obter o vetor que resultante de uma subtração é extremidade até extremidade com o seguinte critério: a origem desse vetor ela se dá no vetor que está sendo subtraído aqui, que é menos R1. Então, este vetor aqui, construído baseado-se na extremidade até extremidade, que corresponde a um vetor que vai de P1 com origem em P1 e extremidade em P2, ele corresponde à subtração vetorial R2 menos R1. Então, esse vetor aqui, ó, é R2 menos R1. Então, esse vetor aqui corresponde ao deslocamento relativo. Então, eu quero saber qual que é o módulo ao quadrado desse deslocamento relativo. E para isso eu vou usar o produto escalar. Então, a primeira coisa que eu irei fazer é este produto escalar aqui, ó. Vocês devem estar se perguntando, mas por que, professor, você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso única e exclusivamente para demonstrar que esta quantidade aqui, ela corresponde ao módulo de R2 menos R1 ao quadrado. Então, vamos verificar se isso é verdade. Então, produto escalar, pela definição, como nós já vimos anteriormente, ele é o módulo de um vetor, o módulo do outro vetor e o cosseno do menor ângulo entre esses dois vetores. Obviamente que esses dois vetores aqui eles são paralelos, então o cosseno dele é zero. Então, não é difícil de demonstrar como o cosseno de zero é 1. Isso aqui vai dar módulo de R2 menos R1 ao quadrado. Então, parte do exercício eu já fiz. Agora eu sei o que é R2 menos R1 módulo ao quadrado. A outra parte do exercício é justamente calcular
o produto escalar aqui usando a distributiva e as propriedades do produto escalar. Então, é isso que nós iremos fazer agora. Bem, então, resolvendo este produto escalar, eu vou ter o módulo de R2 menos R1 ao quadrado, e vocês vão verificar que essa expressão é uma expressão muito conhecida de vocês. Então, pessoal, como o meu objetivo para essas aulas é tentar fazer as demonstrações com a maior riqueza de detalhes possíveis, porque isso é um registro e depois vocês irão acessar esse conteúdo, eu irei fazer o processo detalhado, o mais detalhado possível. A primeira pergunta é possível calcular esses produtos escalares individuais? E a resposta é sim, porque eu tenho o menor ângulo entre esses dois vetores. Então, é isso que eu irei fazer. Então, percebam que R2 escalar R2 nada mais é que módulo de um vetor, módulo de outro vetor e o cosseno do menor ângulo entre eles. Obviamente que esse ângulo é zero por tratar-se de vetores paralelos. Então, percebam que agora eu tenho módulo de R2, módulo de R1, cosseno do menor ângulo que existe entre eles, que é θ. O mesmo vai acontecer para este termo aqui. E este termo aqui ele vai ser semelhante a este termo aqui. Então, agora eu irei finalizar os cálculos, porque a partir daqui não tem nada de diferente do que eu fiz para os dois primeiros termos. Então, agora, pessoal, eu irei escrever isso já no resultado que eu tenho interesse, porque não tenho mais o que simplificar aqui. Então, eu vou falando e vou escrevendo, tá? Eu já vou colocar o resultado. Então, o que eu estou calculando é isso aqui, ó. R2 menos R1 módulo ao quadrado. E isso é igual ao quê, ó? Percebam que aqui, ó, eu tenho módulo de R2, cosseno de zero. Então, eu posso escrever isso como sendo módulo de R2 ao quadrado. Este termo aqui, ó, este termo aqui vale a mesma regra. Então, este termo aqui, ele é módulo de R1 ao quadrado. E este termo aqui, como eu tenho três números, ó, módulo de R2 ao quadrado, módulo de R2 é um escalar, módulo de R1 é um escalar, cosseno de θ é um escalar. Então, o produto entre escalares, então eu não importa eu modificar a ordem, tá? Então, eu posso mudar a ordem dessa multiplicação, e aí eu irei escrever um termo aqui que é menos duas vezes módulo de R2, módulo de R1, módulo de R2, cosseno de θ. Então, percebam que algum dia vocês viram isso, tá? Então, na subtração vetorial, se eu conheço o ângulo entre os dois vetores, eu consigo escrever o vetor subtração como sendo o módulo ao quadrado do vetor subtração como sendo o quadrado de um vetor mais o quadrado de outro vetor, da magnitude, né? O quadrado da magnitude de um vetor mais o quadrado da magnitude do outro vetor, menos duas vezes a magnitude de um vetor, a magnitude do outro vetor e o cosseno do menor ângulo entre eles. E vocês, em algum momento, devem ter visto que essa expressão aparecia como lei dos cossenos. Então, uma das maneiras de se obter a lei dos cossenos é através da subtração vetorial aplicando o produto escalar.
Então, a lei dos cossenos, ela aparece naturalmente desse processo que nós adotamos aqui. Então, agora eu tenho duas atividades relativas a esse conteúdo para vocês. A primeira é calcular R2 mais R1 módulo ao quadrado, utilizando o mesmo processo que nós adotamos agora, ok? E a segunda atividade aqui que eu quero que vocês façam é obter o mesmo resultado por decomposição vetorial. Na verdade, é bem trabalhoso fazer esse processo, mas o Moisés, ele desenvolve esse cálculo no livro dele, capítulo 3, e este conteúdo ele refere-se à equação 3.10. Eu irei escrever aqui, porque vocês aí têm a opção de pausar o vídeo, e a partir de pausar, vocês podem tomar nota do que eu estou solicitando. Então, o que eu fiz aqui foi adaptar o exemplo do Moisés, que isso aqui é um exemplo que ele resolve lá, só que eu resolvo ele da forma mais simples, que é via produto escalar. E aí, como todo bom professor, eu deixo a parte mais difícil com vocês, que é resolver por decomposição vetorial. Obviamente que não é tão difícil assim, porque está resolvido no livro. Então, o que vocês vão ter que fazer é justamente abrir as passagens que estão feitas lá no Moisés, ok? Então, é o livro 1 do Moisés e ele inicia-se na equação 3.310. O exemplo, ele não está numerado, tá? Então, eu preferi colocar aqui a equação. E este conteúdo está no capítulo 3. Encerramos aqui uma aplicação para produto escalar e agora eu finalizo a nossa aula aqui de hoje com uma aplicação para produto vetorial. Bem, pessoal, então eu escolhi para trabalhar com vocês aqui um exercício do Halliday, tá? É o exercício 3.42 do volume 1 do Halliday, 8ª edição. Então, o exercício é uma proposta de prática para aplicação de produto vetorial. Então, pessoal, aqui, na verdade, nós iremos trabalhar com a física que está relacionada a esse problema. Até porque essa física ela está fora do contexto do nosso curso que nós estamos estudando, que é um curso de mecânica, tá? Então, esse curso aqui é um curso de eletricidade e magnetismo. Mas não importa, tá? O problema, eu não preciso saber eletricidade nem magnetismo para resolver esse problema. Única e exclusivamente, eu preciso saber calcular produto vetorial. E é isso que é o objetivo para a solução desse exercício. Então, basicamente, uma partícula, quando ela penetra num campo magnético com uma determinada velocidade, ela sofre a ação de uma força. E essa força aqui ela é dada por esse produto vetorial. A força é igual à carga vezes o produto vetorial entre a velocidade e o campo magnético. Então, basicamente, o exercício ele dá a velocidade e a força sem unidades de medida, tá? Justamente porque o objetivo do problema é única e exclusivamente a prática do produto vetorial. Então, ele dá a velocidade e a força, e ele diz que a componente Bx do campo é igual à componente By, e ele pede para usar o valor da carga igual a 2, porque ele não tem interesse nos conceitos físicos envolvidos nesse problema. É um problema único e exclusivo para a prática do produto vetorial. E por que esse problema é interessante? Ele é muito interessante pelo seguinte: neste problema aqui, eu tenho a força, a carga e a velocidade, porém eu não conheço o campo. Se vocês lembrarem das aulas anteriores, em algum momento eu expliquei para vocês que a divisão não era uma operação definida para vetores. Então, não tem como eu fazer a operação inversa aqui. Mas é possível resolver esse problema de uma outra maneira.
e isso vai ficar bem claro depois que eu calcular o produto vetorial. Então, primeiramente aqui, eu não irei substituir valores, tá, de absolutamente nada. Eu só irei calcular o produto vetorial entre V e B, somente isso, tá? Então, iniciando com o cálculo do produto vetorial. Só que eu vou associar este produto vetorial à força, só que a força eu vou escrever ela como sendo Fx na direção Y, Fy na direção J e Fz na direção K. Percebam que eu não utilizei a informação aqui de que Bx é igual a By, tá? Eu não fiz a substituição ainda, porque como eu vou estar montando o produto vetorial, isso aqui vai me trazer muitas facilidades se eu deixar dessa forma aqui, tá? Justamente pela estrutura do produto vetorial, como eu já disse para vocês. Então, pessoal, aqui nós já fizemos esse cálculo, então eu só vou escrever o resultado. Então, eu tenho o resultado aqui do produto vetorial. Então, YZ vai dar X, VX vai dar J e XY vai dar K. Então, aqui está consistente com aquilo que nós já tínhamos, que eu já tinha explicado para você, porém eu reproduzi mentalmente. E aí, o lado direito da igualdade, ele corresponde a uma força. Do lado esquerdo aqui nós temos as componentes Fx, Fy e Fz. Então percebam, pessoal, que o que eu tenho aqui de um lado é um vetor e o que eu tenho do outro lado é um vetor. Então, o que eu tenho aqui? A componente i de um vetor deste lado é Fx. Percebam, né? A componente i do vetor do lado esquerdo, ela é Fx. Do lado direito, a mesma coisa. A componente i do vetor, ela também será Fx. E assim para y e para z. Então, desta forma, pessoal, eu posso separar as componentes. Então, eu terei três relações aqui que vão configurar um sistema de equações lineares. E aí a solução do sistema de equações lineares me trará a solução do problema. Então, mesmo não havendo possibilidade da operação inversa aqui, eu consigo resolver esse problema com um sistema de equação lineares. Então, um sistema de três equações lineares. Então, escrevendo as três equações lineares, elas serão. Então, só um detalhe aqui, eu já vou me adiantar nesse processo, porque eu terei que fazer essa substituição no futuro. Então, eu já vou colocar o meu Bx igual a By. Então, todo lugar que tiver um By, eu vou escrever Bx, porque é uma informação que o problema me trouxe, tá bom? Então, agora eu vou reescrever as minhas três equações lineares, considerando esta informação. Então, problema resolvido agora, pessoal. Então, só irei detalhá-lo justamente porque eu me comprometi a resolver com vocês e eu me comprometi a fazer com o maior nível de detalhes possível. Então, a componente Fx da força ela vai ser igual a esta equação, a componente Fy da força será igual a esta equação e a componente Fz da força será igual a esta equação, justamente porque a minha igualdade ela associa essas componentes. Então, agora resolvendo esse problema, esse sistema de três equações lineares, eu resolvo o meu problema. E é isso que eu irei fazer agora, substituindo os valores.
Bem, pessoal, agora eu tenho 3 equações lineares, e aí resolvendo esse sistema, eu tenho a solução do meu problema. E é óbvio, né, que tenho N maneiras de resolver sistema, cada um resolve do jeito que quiser. Mas a melhor maneira de se resolver um sistema é usar um negócio que nós temos aqui em cima do pescoço que não serve somente para segurar chapéu, tá? Então, usando esse negócio que está em cima do nosso pescoço, nós percebemos que a equação 3 aqui, ó, ela tem uma única incógnita, que é bx. E, consequentemente, se eu determinar bx, eu já determino o meu by aqui. E aí, substituindo na 1, na 2, o resultado de bx, eu determino o meu bz e o meu problema está resolvido. E é isso que eu irei fazer agora, resolver a equação 3. Bem, então, resolvendo a equação 3, eu determino o meu valor de bx. E pela equação 3, eu tenho que... Então, substituindo este valor menos 3 na equação 1, nós determinamos o valor de bz. E é isso que nós iremos fazer agora. Colocando as referências aqui para vocês orientarem os seus estudos. Bem, é isso, pessoal. Então, novamente eu agradeço a atenção de vocês e junto com essa aula eu estarei fixando uma lista de exercícios aqui e para os alunos da turma eu colocarei essa lista no Classroom e para os alunos que não são da turma eu estarei disponibilizando essa lista aqui no comentário da aula aqui fixado, tá bem? Então, muito obrigado a todos e espero encontrá-los na próxima aula e na próxima aula nós trataremos de movimento bidimensional. Obrigado e até mais, pessoal.